E aí, como é que você tá? Eu sou o professor Michael Douglas e a minha pretensão hoje é de fazer uma lista de 5 grandes filósofos que eu acredito que estiveram além do seu tempo, que conseguiram criar novos paradigmas, que deram um salto. Quem são esses 5? Claro, deixo logo aqui claro que existem outros filósofos, mas eu gostaria de elencar esses 5 porque eu vejo uma grande importância neles, ok? Em outro momento eu posso falar de outros que eu vejo também dentro de uma perspectiva diferente, ok? Mas os 5 grandes filósofos que vão mudar o paradigma em que as pessoas vivem, que contribuíram para o surgimento de um novo paradigma. Primeiro, pensando a cosmologia, ou seja, a origem do universo, você tem aí Tales de Mileto. Meus queridos, não pensem que foi fácil para o Tales dizer que tudo era água, não. Existe uma cultura, existe uma sociedade, uma religião totalmente mitológica. A razão se faz mitologicamente. Então, Tales está mergulhado naquela cultura. Quando Tales chega e diz: as coisas não são formadas por uma força divina chamada Zeus. As coisas nascem do movimento da própria natureza que tem sua origem na água. E a partir de provas que ele dá física, ele começa a quebrar com aquela certeza única de que tudo vinha de Zeus. Agora, para Tales e os demais pré-socráticos, as coisas vão vir da natureza, da mudança que ela tem, ou de seres, por exemplo, como Anaxágoras, de seres além desses aqui, as sementinhas, que eu gosto de brincar dizendo assim para os meus alunos. Mas o Tales ganhou essa força de romper com o mito. Se lembra que não foi uma ruptura total, foi gradativa, mas o Tales consegue dar uma nova perspectiva. Daqui nasce a filosofia, que é esse pensar racional, sistemático e lógico sobre as possibilidades de verdade que nos cercam. Primeiro filósofo, Tales de Mileto. O segundo filósofo que eu gostaria de elencar para você é o grande Aristóteles, que eu vou mencionar como eu gosto de chamá-lo, meu amigo Ari. Então, o meu amigo Ari, ele está dentro de uma posição onde a filosofia, nascente lá na Ásia Menor, na Grécia Magna, naquelas cidades de Mileto, de Éfeso e outras, ela migra para Atenas um século depois e a preocupação deixa de ser a natureza, a preocupação deixa de ser o cosmo. Agora a preocupação é o homem. Deixa de ser uma cosmologia, passa a ser uma antropologia. E diante dessa antropologia, nós vamos ter ali também um pensamento político e ético. Então, dentro desse novo contexto nascente em Atenas, a partir de Sócrates e Platão, uma ideia se firmou. Qual é? Nós não podemos confiar nesse mundo. Todas as formas que nós temos de alcançar as verdades ou estão na alma, Sócrates, ou estão além desse mundo e na alma, Platão. Então, diante dessa perspectiva, pode ver que a filosofia já começa se pensando totalmente idealista. E por que eu trago Aristóteles? Porque ele vai dizer que o mundo das ideias que o Platão disse que estavam as verdades não existe. Como essas verdades não existem lá no mundo das ideias, essas verdades estão aqui. Mesmo o Aristóteles dizendo que existem realidades além da matéria, ele vai dizer que aquilo que apresenta matéria traz a verdade dela em si mesma. Olha que legal, olha a diferença. Então, quando eu olho para algo da natureza, não existe nada falso, não existe nada cópia, como Platão queria. As verdades estão presentes ali por meio da sua matéria e da sua forma. Então, dentro dessa perspectiva, Aristóteles abre espaço para se pensar além da cosmologia, apesar de defender também uma cosmologia, citando o motor imóvel, dizendo que ele é a origem, ele que dá o movimento, ele que faz as coisas ser eternas, ele que faz as coisas moverem-se.
Então Aristóteles dá uma mudança, ele abre caminho para essa duplicidade de pensamento. Tanto que eu costumo dizer que as pessoas até hoje discutem quem está mais certo. Platão dizendo que as coisas são bem mais racionais e que a verdade está além desse mundo, isso aqui é uma visão, estilo filme Matrix. Ou é Aristóteles com um pé mais no chão, dizendo que as verdades estão aqui, cabe à razão humana, cabe à experiência encontrar cada uma no seu lado aí, cada verdade que existe no mundo. Aristóteles, então, o segundo da minha lista, antropologia, política e ética. O terceiro grande filósofo que eu gostaria de elencar para você não é ninguém menos que um grande reformador da política. Eu estou falando de Nicolau Maquiavel, filósofo que eu admiro demais. Por que eu admiro demais? Porque o cara falou de uma forma tão complexa, tão diferente da sua época, que ele foi mal interpretado e até adjetivos como maquiavélicos são atribuídos de forma errônea à maldade que existia no pensamento de Maquiavel. Na verdade, Maquiavel está dentro de uma sociedade teocêntrica. Ele é cercado por culturas teocêntricas onde Deus está no centro. E o pensamento dele é de que o rei, denominado ali pelas divindades, por Deus, tem que ser bom, tem que ser ético, tem que ser justo, tem que agarinhar valores durante toda a sua vida para ser benquisto pelo povo e conseguir ser o rei que todos esperam. É uma política do futuro, do dever ser. E o que é que Maquiavel tem que me agrada tanto? Ele rompe com esse dever ser. A política não se faz olhando para o futuro, a política se faz no presente, ela é realista. Então a política se faz a partir da disputa entre os homens, diz Maquiavel. Não se faz porque um rei tem que fazer o controle, porque o rei tem que ser bom, porque o rei tem que fazer e cumprir metas até alcançar sua plenitude divina e política. O Maquiavel diz que esse rei, ele tem que ter apenas a virtude e a fortuna. Ele tem que ter essa habilidade de saber governar. Ele está dentro de um contexto, é interessante dizer isso, onde Florença é apenas uma província de uma Itália faccionada. Então, no objetivo de unificar a Itália, ele vai escrever aquele manual que é o Príncipe, ensinando ao rei Lourenço II como ele deve agir para unificar a Itália. Aqui o jogo do amor, há aqui o jogo do temor, há aqui uma variedade de pensamento onde ele deixa bem claro que as ações do príncipe determinam todas as consequências, inclusive a ética, inclusive a política. O mal agora, quando necessário, é permitido. Então Maquiavel abre uma porta para se pensar uma ética que não precisa ser absoluta, mas um bem que pode ser mal a partir de Maquiavel. Daí a má interpretação do pensamento dele. Ele nunca mandou ser mal. Ele disse, quando não puder ser bom e houver necessidade de fazer algo que desagrade alguém, pode ser mal, porque é para o bem posterior. Então, terceiro filósofo, política, Nicolau Maquiavel. O quarto filósofo que eu gostaria de trabalhar com vocês é, na minha opinião, o pai da modernidade. E deixa eu te contar um segredo, não é na minha opinião, não. Ele é considerado o pai da modernidade. Eu estou falando de quem? Eu estou falando do René Descartes. O René Descartes, ele é um filósofo moderno, ele está ali pensando como a ciência pode dar respostas ao mundo, a ciência que está começando a se separar da filosofia, que só consegue ali no final do século XIX, mas já está encontrando forças com o advento da industrialização. Então, a Revolução Industrial, o século XVIII, as coisas começam a acontecer de uma forma tal, e no século anterior, que é o século XVII, já estão acontecendo necessidades mais práticas de entender as coisas. O Descartes, ele faz um joguinho bem perigoso, que inclusive, quando eu vou explicar isso aos alunos, alguns dizem, ele não tinha o que fazer não, professor, porque ele faz o quê? Ele faz, eu posso confiar em quê? Então eu vou colocar tudo em dúvida.
Então as coisas que ele coloca em dúvida são as coisas mais absurdas. Então ele coloca tudo que ouviu falar dos professores, tudo que os pais disseram, tudo que ele viu, tudo que ele ouviu, tudo que ele sentiu. Eu posso confiar em quê? E se eu estiver dormindo achando que estou acordado? E se existir um gênio maligno que me faça entender a única coisa que eu considero exata, que é a matemática? Se ele implantar cálculos na minha cabeça e na de todo mundo, quem garante que isso não existe? Então, esse empreendimento de Descartes vai culminar com uma coisa que eu acho muito interessante, que é a certeza do cogito. Diz ele: diante de todas as minhas questões, diante de todas as minhas dúvidas, eu estou duvidando de tudo que eu posso pensar, menos que eu estou pensando. Ora, se eu estou pensando, é porque eu existo. E dentro dessa perspectiva, o eu se tornou a fonte de todo saber. Olha o rompimento aqui com a tradição. A partir de René Descartes, cada um é digno de fazer-se ali um poço do verdadeiro conhecimento. Cada indivíduo é capaz de pensar-se, de fazer-se na história. Então, isso é que eu gosto do René Descartes e acredito que ele foi um divisor de águas também. Essa questão mais autônoma do pensamento que faz a realidade, que conhece a realidade e que justifica o próprio ser humano na realidade. O cogito ergo sum de René Descartes. E o último filósofo que eu gostaria de falar para vocês, que eu acho muito interessante, é o Michel Foucault. O Michel Foucault, ele está ali na França, ele morreu em 1984, eu sei porque eu fiz meu mestrado, a minha dissertação é nele, e ele tem uma vasta obra. Ele tem uma obra dividida em 3 grandes partes. Uma primeira parte voltada mais para a linguagem, uma segunda parte voltada para o poder disciplinar, né? Naquela primeira parte ali, as palavras e as coisas, e como o modo de nós sermos é determinado pelo modo como nós nos comunicamos com as coisas, como nós nos referimos às coisas. É a primeira grande lida dele ali, o primeiro trabalho dele. O segundo é mostrando que existe não mais um poder soberano, mas um poder mais minucioso, que vai se desenvolvendo e costurando as relações mais íntimas que existirem. Esse poder que ele vai chamar de micropoder. E um terceiro Foucault, que eu acho interessantíssimo, que faz uma análise da ideia de sujeito. O que é o sujeito? O que é um sujeito que não fala a verdade para si, a parresia? Que tipo de homens nós estamos nos tornando? Quais são os critérios éticos da existência? Como nos pensar como uma obra de arte em construção dentro de parâmetros universais que justifiquem verdadeiramente o que o ser humano é? Então, essa análise do Michel Foucault eu acho muito importante também. Acho que ele está mudando paradigmas. Ele tem um conjunto de obras que é a História da Sexualidade. Ele tem mais um livro chamado A História da Loucura, onde ele vai mostrar quebras de paradigmas. Na História da Loucura, ele diz que aquilo que nós conhecemos como doido, que é o contrário de pessoa sã, no passado não era pensado assim. O doido, o louco, como nós chamamos, não é aquele que é diferente, simplesmente porque é inimigo, é distante, é contrário ao meu modo de pensar. O doido, o louco, eram aqueles grandes magos, eram os videntes, eram os xamãs, eram aqueles que, sendo diferente, contribuíam com a humanidade. Então a ideia de louco que nós temos não vem do passado, vem de agora. E a história do sexo, da sexualidade que nós temos também, é uma construção que foi sendo formulada. É um tabu até hoje falar sobre sexualidade, sem parecer promíscuo. E o Michel Foucault vai desenvolver em 3 obras uma análise de por que o sexo foi pensado assim. Então, são esses grandes filósofos. De bônus, eu gostaria de falar de um último filósofo, só para você ter uma ideia desse carinha também e como ele foi importante, tá? Vou voltar no tempo. Eu quero falar aqui de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele é importante por quê? Porque a cultura grega,
ela é politeísta. Nós estamos ali no século I do nascimento de Cristo. Cristo vive, Cristo morre, ressuscita e vai aos céus. E diz: voltarei. Nesse ínterim, o povo de Deus, aqueles considerados cristãos, estão esperando. E eles esperam, muitos deles, dentro de uma Grécia totalmente selvagem, que rechaça essa seita chamada aqueles que fazem um caminho, ou seja, os cristãos. Você tem Agostinho de Hipona, ali no século IV, diante de uma igreja que é tornada universal, oficial. Teodósio oficializa o cristianismo como religião do império. Agora tem um trabalho. Qual é o trabalho? Justificar racionalmente a fé cristã. A fé cristã chega de paraquedas ali e as pessoas vão ter que seguir essa fé. A imposição não é uma saída. Então é o convencimento. Para esse convencimento existir, eles vão usar da mesma arma que foi usada contra eles, a fé. Só que essa fé não pode ir só, ela tem que ser fundamentada racionalmente. É daí que começa a discussão dos padres apologistas e dos padres da igreja, tendo Santo Agostinho de Hipona, o mais importante padre da igreja, dizendo que, diferente dos apologistas, que é preciso usar a filosofia grega. É aquilo que eles conhecem. Então, usando a filosofia grega, nós faremos traços da filosofia cristã. Sem pegar tudo da forma absoluta, mas adequando a nossa doutrina. O que foi que Agostinho fez? Deu nome, deu voz, deu vez ao cristianismo entre os pagãos. E o cristianismo cresceu e só precisou de uma grande reestruturação com Tomás de Aquino lá no século XIII. Ok, meus queridos? Obrigado. Espero que ajude. Felicidades e estou sempre à disposição. Qualquer pergunta é só falar. Valeu!